Olá, meus irmãos, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu sou o Bispo Antônio Alves de Oliveira e estamos aqui para levar até você a palavra de Deus, a palavra de vida, a palavra de esperança, a palavra que alimenta a alma, gera fé no nosso coração e nos dá força para continuar. A palavra de Deus que é a força que cria. Deus criou tudo pelo poder da sua palavra e Ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra, né? O mundo às vezes não está preocupado com a palavra de Deus, de cumprir a palavra, né? Mas a palavra se cumpre no mundo porque tudo que está acontecendo no universo é um cumprimento da palavra de Deus. E feliz é aquele que ouve a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, se você está ouvindo essa palavra, então você é de Deus. Então, preste atenção no que diz as Escrituras Sagradas. Vamos entrar hoje já com a leitura da palavra, da Bíblia, em 2 aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e o verso 21, está escrito assim, olha: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus, ou para que nós recebamos a justiça de Deus. Então nós vemos aqui o seguinte, algo que é difícil o ser humano conseguir entender ou explicar. Como é que uma pessoa sem culpa, né, sofre pela culpa da outra? Então foi exatamente isso que Jesus fez. Ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, para nos substituir ali na cruz do Calvário, onde foi colocado todos os pecados, toda a humanidade sobre ele, e ele morreu pelos nossos pecados, né? O primeiro Adão, ele foi feito, né, do pó da terra. Deus soprou sobre as suas narinas, dando o espírito de vida, e ele foi criado sem pecado. Ele era o representante número 1 de toda a humanidade, pois o plano principal de Deus, original de Deus, era de povoar a terra, né, um povo feliz, abençoado, não ia ter morte, tristeza, angústia, dor, doenças, né? Então, ser perfeito. Deus criou o homem perfeito, criou o universo perfeito. Mas houve a desobediência. Adão pecou, desobedecendo a Deus. E quando ele pecou, então é como se toda a raça humana tivesse pecado. E foi exatamente isso que aconteceu. Todos que foram nascendo a partir de Adão, depois da desobediência, do pecado, então já nasceram escravo do pecado. Que todos pecaram e ficaram afastados, separados da glória de Deus, né? E como resolver isso? Como Deus levar de volta o ser humano para si? A justiça de Deus, existia uma punição, um castigo por causa do pecado, por causa da desobediência. E o ser humano nunca conseguiu se livrar da condenação, da maldição do pecado, e nunca conseguiu satisfazer a justiça e a santidade de Deus. Então o que é que Deus fez? Deus começou tudo de novo através do seu Filho Jesus, porque Jesus é o segundo Adão. A diferença é que o primeiro Adão, o Senhor fez do barro, né, depois soprou e deu o espírito de vida. O segundo Adão, ele é do barro também, só que agora gerado no ventre. Foi um corpo que foi gerado para Jesus habitar aqui nesse planeta. É Deus vindo à Terra, né, representando o Pai, Deus. Então é Deus na Terra, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que ele vivesse aqui como ser humano e também pudesse nos representar nos céus. Então hoje nós temos um homem no céu, que é Jesus Cristo, que ele é Deus e é homem, nos representando. Então o primeiro Adão desobedeceu.
arrastou toda a raça humana para a desobediência e para a condenação. O segundo Adão, que é Cristo, ele satisfez a justiça de Deus, inclusive cumprindo toda a lei que nenhum ser humano conseguiu cumprir. E ele cumpriu a lei. E quando nós recebemos a Cristo, nós estamos cumprindo também a lei, mas em Cristo Jesus, por nos unir em Cristo Jesus. É como o pecado, né? Talvez as pessoas não pecaram à semelhança do pecado de Adão, mas por estar ligado a Adão, então todos são pecadores. Então agora é diferente. Quando nós nos unimos a Cristo, então Deus passa a justiça de Jesus para nós, né? Porque os nossos pecados foi passado para ele. É o que está escrito aqui. Vamos ler mais uma vez. Olha, em Cristo não havia pecado. Então Jesus não tinha, ele estava num corpo semelhante ao pecado, mas não tinha pecado. Era apenas uma semelhança. O corpo dele é igual ao corpo nosso corpo. Era um corpo semelhante ao corpo do pecado, que é o nosso corpo. Mas não havia nenhum pecado. Então o que é que Deus fez aqui? Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. Isso aconteceu lá na cruz. Quando Jesus estava na cruz, quando ele foi pregado na cruz, que ele foi levantado na cruz, a Bíblia diz que houve treva em toda a terra, porque naquele instante ele estava absorvendo nossos pecados, as maldições, as doenças. Ele estava bebendo ali o cálice da ira de Deus, né? Ele estava ali pagando, né, a nossa dívida. Ele estava recebendo as maldições que havia de cair sobre nós, e ele estava sendo ali o sacrifício perfeito, pois que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, e ali ele estava purificando, derramando o seu próprio sangue para nos limpar, nos purificar de todo pecado. Então, quando você aceita Cristo, faz uma aliança com Cristo, Deus coloca a nossa vida em Cristo. E a vida de Cristo em nós. É como um casamento, os dois passam a ser uma só carne. Então, quando Deus olha para nós, ele vê Jesus em nós, a justiça de Jesus em nós, a obediência de Jesus em nós, pois ele cumpriu a lei e vê em nós o cumprimento da lei. Paulo diz aos Romanos: meus irmãos, confie no amor e na graça de Deus, porque se Deus não negou nem a vida do seu filho para nos abençoar, como é que ele vai negar as outras coisas? Então, Deus nos ama, então confie no amor de Deus. Se você não confiar no amor de Deus, você vai viver deprimido, você vai viver angustiado, você vai viver frustrado, você vai viver a vida inteira correndo atrás da felicidade, mas nunca vai encontrar, né? Porque a felicidade não está em lugar nenhum, a felicidade é um estado de alma, de espírito, quando você tem paz com Deus, quando você é tornado justo pela fé. Está escrito, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, mas isso por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, continuando a leitura, o que nós fizemos agora, diz assim, olha, ele colocou a culpa dos nossos pecados em Cristo e colocou a justiça de Cristo em nós. A nossa desobediência foi castigada em Jesus e nós somos abençoados pela obediência de Cristo. Inclusive tem uma passagem, eu não lembro agora, o versículo que diz o seguinte, ó, levai todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Por quê? Porque a sua mente, os seus pensamentos, é que você tem que fazer para merecer. Né? Se você fizer isso, você recebe isso. Se não, então, a Bíblia diz para nós levar todos esses pensamentos cativos à obediência de Cristo, porque Deus nos abençoa, porque nós cremos no sacrifício de Jesus e pela obediência dele nós somos abençoados. Porque nós recebemos uma nova vida, uma nova natureza, e a Bíblia diz que quem serve a Cristo, o mais importante de tudo, é ser uma nova criatura, quer dizer, receber uma vida nova, que é a vida que o Espírito traz para nós, porque antes nós não podíamos receber o Espírito por causa do pecado que estava no nosso corpo. Mas Cristo foi glorificado, venceu o pecado, então agora nós podemos ter dentro de nós a presença do Espírito Santo, que é Deus dentro de nós, para vencer o mundo pela nossa fé em Cristo. Vamos continuar aqui a leitura, que diz o seguinte, olha, portanto, já agora no segundo aos Coríntios, continuando a leitura, porque o capítulo 5, ele não termina aqui no último versículo, porque ele continua o assunto no capítulo 6,
de 2 Coríntios, por isso nós vamos continuar a leitura. 2 Coríntios 6, verso 1, diz assim: portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte. Isso aqui é Paulo recebendo a revelação de Deus e diz, olha, todos que estão trabalhando, fazendo a obra de Deus, nós pedimos o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Quer dizer, não perca esta bênção, que é o presente da graça de Deus, a salvação pela fé, a vida abençoada pelo amor, graça e misericórdia de Deus. Porque houve uma mudança a partir da vinda de Jesus a este mundo, e é isso que Paulo quer que os cristãos ali de Coríntios entendam. E diz mais o seguinte: escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. O que é que Deus está falando aqui? Deus está falando que no tempo da lei, as pessoas conheciam mais a severidade da justiça de Deus. É tanto que eles viviam debaixo do medo. Quando eles quebravam a lei, recebiam maldição. A lei serviu como uma prisão para a humanidade não se perder totalmente, porque antes da lei, no tempo do dilúvio, a humanidade quase toda foi destruída por causa do pecado. Sobrou apenas uma família que foi Noé, né? E através de Noé, Deus começou tudo de novo, através daquela família, povoou a terra. Mas o pecado começou a se alastrar de novo, porque depois do dilúvio veio lá a Torre de Babel. Então, Deus enviou então a lei para servir de cerca, como fosse uma prisão, para que as pessoas não descambassem, tivessem um respeito, um medo, porque quando eles pecavam, logo recebiam o castigo. Pragas que vinham sobre eles, era a morte, né? Condenação. Então eles viviam debaixo do medo de quebrar a lei para não serem castigados. Então a lei foi bom porque ela serviu de prisão, até que viesse Cristo para nos libertar desta prisão da lei e trazer a graça e nos fazer agora prisioneiro da graça. Nós estamos agora debaixo da graça de Cristo, somos servos, escravos de Cristo e servimos a Ele hoje baseado no amor e na misericórdia de Deus. É isso que Deus está dizendo aqui. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. E o dia da salvação é agora, é hoje. Pela bondade de Deus ele nos salva. Não pela nossa bondade, mas pela bondade de Deus. Que era um pedido das pessoas, né, desde o começo, pela salvação da alma, porque não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Então Deus trouxe essa salvação, dando gratuitamente, pela fé no que Jesus fez na cruz do Calvário, mostrando a sua bondade e o seu amor, porque a sua severidade, né, foi cumprido também ali na cruz, quando foi castigado em Jesus nossos pecados. Os pecados não ficaram impunes, né? A lei foi cumprida, né? A santidade de Deus foi satisfeita e hoje, pela bondade de Cristo, pela fidelidade de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pelo amor de Cristo, pela bênção dele, pela direção do Espírito dele que agora está em nós, guiando a nossa vida como guiou Jesus quando ele estava aqui nesta caminhada. Então nós temos hoje o direito de ser filho de Deus, herdeiro da vida. Temos agora a vitória sobre o pecado não domina mais a nossa vida, nós temos condição de reinar nesta vida, reinar sobre o pecado, porque Cristo nos deu esta condição, a vitória dele é a nossa vitória. Então, aceite isto. Não queira você mesmo, né, se livrar do pecado com seu esforço. Acredite no que Jesus fez por você na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, dando a sua vida, desceu ao inferno levando todos os nossos pecados,
E quando ele ressuscitou, não trouxe de volta, ficou lá os nossos pecados no esquecimento. Deus não quer lembrar do que está lá no inferno. Por isso que hoje, nesta aliança, Deus diz, dos vossos pecados eu não me lembrarei mais, porque Cristo deixou lá no inferno e ele ressuscitou sem nenhum pecado, trazendo a justiça de Deus, a justiça que é pela fé e não pelas nossas obras. Então confie no que Jesus fez para você, entregue sua vida para Ele, descansa, e a cada dia Deus renova a graça dele sobre a nossa vida, assim como ele fazia com o povo de Israel lá no deserto, que eles amanheciam o dia, abriu a porta da tenda, Deus tinha depositado na porta deles o maná, para que ele se alimentasse todos os dias. Então hoje também, quando você acorda, que você abre os seus olhos, Deus tem derramado uma porção da sua graça sobre nós e vamos viver um dia por vez, ser feliz, porque a felicidade é hoje. A felicidade, a vida é vivida de momentos. Então viva hoje, desfrute da companhia de quem está ao seu lado, deixe de exigir tanto das pessoas, se dê mais, se doe mais e viva a vida de Cristo. E seja feliz, seja abençoado, tá bom? Eu quero fazer uma oração e nesta oração você tem oportunidade, se você não entregou ainda a sua vida para Jesus, entrega agora. A Bíblia diz o seguinte, né? Todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo. Todo que crer que Ele é o Senhor e confessar, então você é salvo. Por que você tem que confessar? Porque nós cremos com o coração para a justiça. Somos justificados pela fé no Senhor Jesus. Mas tomamos posse quando nós falamos. Então fale agora e diga, Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Então receba Jesus como Senhor da sua vida. Você que estava afastado, talvez você está arrumando uma desculpa ou um culpado porque você se afastou. Foi a igreja, foi o pastor, foi o irmão, foi isso. Ninguém é culpado, você é responsável pela sua alma. Não fica jogando a culpa em ninguém, não. Assume a sua falha e diga, Senhor, eu me afastei e o Senhor não tinha nada a ver com isso. Eu não posso descontar em Jesus o que alguém me fez. Isso é injusto. Ele só te faz bem porque você vai deixar de servir a Ele por causa dos outros, não é? Para se vingar de alguma coisa, para com isso. A vida é maravilhosa, viva. E nós vamos orar agora e você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar com Ele e seguir nessa caminhada de fé, tá bom? Feche os seus olhos se você puder, se não, ligue o seu coração, o seu pensamento e nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e querido Pai, a Tua palavra, que a Tua semente foi semeada, que ela tenha caído na boa terra. Abençoe cada um dos nossos ouvintes, daqueles que estão acompanhando, ou pela rádio, ou pelo Facebook, YouTube, não importa o meio, meu Deus, que o Senhor tem usado para chegar até esta pessoa, mas abençoe a vida dela. Essa que está aceitando Jesus como Salvador, recebe ela, Senhor. Perdoa os seus pecados, escreve o nome dela no livro da vida. Meu Deus, essa que estava afastada e entendeu que não pode andar sem o Senhor, não pode viver, caminhar sem o Senhor. Então ela está reconciliando, recebe ela de volta como o filho pródigo foi recebido. Meu Deus, coloque, ó Deus, sobre ela a tua graça, a tua bênção, o anel no dedo, calçado nos pés. Meu Deus, vista ela com tua graça, com tua misericórdia. Pois nós declaramos todos libertos, salvos, abençoados. Se alguém doente, sofrendo dores, doença, sai desta vida agora. Seja curada pelo poder da fé, no nome de Jesus, pois na cruz a obra foi completa. Ele levou nossas dores, nossos pecados, nossas doenças, nossas enfermidades, maldições e misérias. E esta pessoa recebe vida e vida abundante em nome de Jesus. Você que crê que recebe, diga, eu recebo. Amém? E assim estamos chegando ao final dessa participação e eu quero convidar você para estar junto nesta empreitada de levar a palavra de Deus. Compartilhe com alguém, se inscreva no canal, passe esta mensagem, porque eu tenho certeza que muitas vidas serão abençoadas através de você. Você, além de ser abençoado, você agora pode ser um canal de bênção, uma bênção para outras pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deu quantos minutos?
estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença,